nesse tema experiência espiritual. Deus deseja revelar as belezas de Cristo a nós. Tá vendo? Esse é o caminho da experiência espiritual. Revelar as belezas O de caminho da Cristo. experiência espiritual é conhecer e conhecer e conhecer mais das riquezas inescrutáveis de Cristo. E na medida em que isso vai acontecendo por... Então, quando você tem as situações más, como eu estava falando, uma expectativa que não foi atendida, uma frustração, um engano qualquer, Deus está vendo. Mas qual o objetivo de Deus nisso? É o teu crescimento. Não é para você bater no outro. Revelação, algo vai se processando em nosso interior. Contemplando a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem. Em tese, em linhas gerais, esse é o caminho da experiência espiritual. Já está todo resumido nessa frase. Mas, claro, irmãos, se a Bíblia é tão detalhada nesse assunto, tão específica como vamos ver em tantos aspectos, então, graças a Deus, nós podemos desglossar isso, esmiuçar isso em mais detalhes. E podemos ver, confiamos no Senhor com mais beleza e clareza, esse caminho do crescimento espiritual, ou da experiência espiritual. Então, é isso que vamos buscar fazer. Observe esses salmos que nós lemos, e muitos outros mais. No livro dos Salmos e no livro de Provérbios, mais de 50 vezes dos dois, esse termo caminho ou caminhos aparece. Salmo 119, por exemplo, várias vezes. O autor do Salmo, provavelmente Esdras, seja o autor do Salmo 119, o homem da palavra, Esdras, um salmo sobre a palavra. Várias vezes ali você vai encontrar a palavra caminho e caminhos, singular e plural. E como nós já lemos, textos iniciais, escolhemos alguns, uma ênfase, uma oração do salmista, buscando, clamando, rogando realmente ao Senhor que torne conhecido a Ele os seus caminhos. Ensina teus caminhos, e então andarei. Aí é uma oração bacana para todos nós. É só ficar só lá no seu quarto. Isso é um modo de dizer. Você pode estar dirigindo. Você pode até estar no meio de uma festa, num restaurante, aquele barulho. Você fala com Deus. Uma fala de coração, né? Não precisa nem falar por voz. Fala com ele. Pai, me ensina os seus caminhos. Mas fala de coração. O que ele vai ensinar? Ele vai ensinar, eu garanto isso, porque eu garanto em nome dele. Ele está dizendo que ele quer dar o caminho. Mas você tem que abrir o seu coração e receber o caminho. E aí vai ter revelado o caminho. Esse é o objetivo da academia, todos testemunhando. Em algum momento eu falo, preciso disso, preciso disso, preciso disso. E me é revelado como eu vou ter aquilo. Agora, veja, não é para o meu bel prazer. Eu oro para saber os caminhos dele, não é para o meu deleite. Porque é lógico que ele não vai me atender. Ele sabe que eu não sabe. Ele sabe que eu não sei o que faço. Eu e todos nós. Então eu tenho que orar para que ele diga qual que é o caminho. Ele vai dizer. Se você fala de coração com Deus, ele te responde. Pode ser que ele não responda na hora, mas ele vai te revelar. Persista. Qual que é o caminho? Fala para ele. Qual que é o caminho? Está lá na Bíblia. Ele vai dizer. Mas tem que ser de coração. Não é para o seu bel prazer, como eu falo. Vamos escutar. As tuas veredas. Um outro, poderíamos agregar, que não citamos na introdução, muito conhecido de todos nós, Salmo 139, conclui os dois últimos versos também com uma linda oração no mesmo sentido, dizendo: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau. E que... Senhores, ele falou algum caminho mau. São muitos caminhos maus que nós temos. Porque o mundo
nos encanta com coisas do mundo. Nós temos que falar não ao mundo. Percebam isso. Guia-me pelo caminho eterno. Só uma explicação para esse termo caminho eterno. É o caminho onde Deus anda. Só Deus é eterno. É uma oração do salmista para ser companheiro de Deus nos caminhos de Deus. Então, amados irmãos, esse tema, experiência espiritual, o caminho da experiência espiritual, realmente tem grande relevância para os nossos corações, muito mais em dias de tanto subjetivismo. E que de muitas formas podemos e temos sido, que o Senhor tenha misericórdia de nós, enganados em alguns aspectos nesse tema experiência espiritual. Ainda antes de seguirmos, já entrarmos nessa introdução, que vamos tomar a reunião toda para isso, necessariamente, hoje. Eu sei que é conhecido, talvez da maioria dos irmãos que estão aqui, que, também falando de modo geral, há uma forma muito específica de Deus nos ensinar, e que, se estudarmos com atenção os versículos do Novo Testamento, como já foi feito por outros irmãos, um deles muito conhecido de todos nós, um servo do Senhor do século passado, já o fez com muita dedicação, nós sabemos que a maneira primária do Senhor nos ensinar no que concerne ao caminho da experiência espiritual é comungando, revelando, falando, se mostrando ao nosso espírito humano. Então, esse servo do Senhor, não quero propositalmente citar o nome, estudando o Novo Testamento com muita atenção, diligência e cuidado, como era a sua característica, ele separou praticamente todos os versos do Novo Testamento onde o termo coração aparece. Estudando esse termo coração, já que a nossa relação com Deus, filho meu, Provérbios, dá-me o teu coração, pois dele procede as fontes da vida. Estudando esse termo no Novo Testamento, a conclusão que esse irmão chegou foi que o que a Bíblia chama de coração é, por um lado, a sede de nossa personalidade. É o que nós somos. Presta atenção que Vamos legal chamar de o isso. nosso ego. O ego. Ego não é uma coisa ruim. Nós não fomos... Deus não intenciona, pela obra do Espírito Santo, destruir o nosso ego. Ele intenciona santificar o nosso ego. Porque se o nosso ego for destruído, nós somos destruídos. O ego é o que nós somos, é a nossa personalidade. Jesus tem ego. E o ego de Jesus é absolutamente santo. Ele colocou o seu ego, a sua personalidade humana, o seu eu, né, debaixo de completa submissão ao eu do Pai. Não se faça a minha vontade, mas sim a tua vontade. E, portanto, é o que todos nós temos que fazer. Não é o eu. Eu não posso nem falar eu. Nem falar eu. Eu erro. Mas falar que fui eu que fiz isso, eu que fiz aquilo, como achando que a glória é minha, isso é anticristão para mim. Então, quando a pessoa começa a falar eu fiz, eu fico triste. Porque ela está desgovernada, espiritualmente falando. Pode ser que ela fez, mas ela se intitular fui eu, ela está arrogando glória a ela. Mas como que glória a ela? Que cristã é essa? A glória não é dela. Se ela fez é porque Deus encaminhou para aquilo. Agora, se ela não fez segundo o caminho de Deus, então que glória ela está dando a Deus? Ela está querendo glória para ela. É o eu. Mas o eu tem que morrer. E aí, você está afim de matar o eu? Eu, cada dia mais, eu quero matar o meu eu. E você? Tá gostando de curtir teu eu? Eu não. Os outros aspectos, né? Então precisamos ser muito cuidadosos para entender esse tema aí, para não entrarmos em caminhos de filosofia oriental, né? E nos perdermos aí nesse entendimento do ego e qual é o trabalho do Senhor em nosso ego. Então, coração, voltando ao tema, coração é o nosso ego, é o que nós somos, nossa personalidade. Agora, se juntarmos os versículos, como esse irmão o fez, o que a Bíblia chama de coração? Coração é composto de todas as funções de nossa alma.
nossos pensamentos. Então a Bíblia fala de pensamentos do coração.